Pedido de perdão. Ato de pedir desculpas. Isso aí dá o que falar, esse negócio aí das desculpas. E parece que pedir desculpas, a gente tem dois perfis de pessoas, né? Até antes de eu falar que esse negócio de pedir desculpas não tá nos 5 linguagens do amor, mas tá nos 5 linguagens do perdão. E eu virei a louca do livro das 5 linguagens, porque eu tenho esse das 5 linguagens do perdão, 5 linguagens do amor e 5 linguagens de amor para adolescentes. E na real, o homem aqui que não é bobo, criou 5 linguagens para tudo. Mas isso, na verdade, fazia tempo que eu queria ler. Ainda tem meu coração 5 linguagens do amor, mas esse era um livro interessante que eu queria ler. E ele fala muito sobre a forma de pedir perdão, né? Todo o livro é baseado nisso. Mas chegou numa parte aqui que ele fala sobre desculpas. E eu achei bem interessante, porque desculpas é uma coisa, parece, para alguns perfis de pessoas, pedir desculpa de boa, né? Tipo, errei, peço desculpas, simples assim. E para algumas outras pessoas, e aí tem perfil envolvido, eu sou uma delas, é um pouco mais desafiador pedir desculpa. E eu não sei nem porquê, tá? Deve ter uma explicação psicológica para isso, mas ele traz uma explicação que para mim é muito pertinente, faz todo sentido, considerando o meu perfil. E esse é o que eu quero abordar mais, que acho que é o perfil mais difícil. Porque quem faz uma cagada no relacionamento ou em qualquer situação e pede desculpas, tem mais chances de resolver do que aquele que faz uma cagada e não pede desculpas. Independente se ambos reconhecem e vão mudar, tá? E por que ele fala isso? Porque diante das pessoas que ele atendia, né, com terapia de casal, ele via que muita gente avançava nos problemas, né? Ou seja, temos um problema aqui no casamento, a gente tá fazendo terapia, a gente tá avançando, tá tendo melhoras, mas toda vez que tinha uma sessão, tanto o homem quanto a mulher reclamava, ok, fulano está melhorando, mas não me pede desculpas pelo erro, não reconhece o seu erro, não me pede perdão. E aí ele começou a se perguntar por que isso era tão importante para as pessoas, né? Sim, mas a pessoa tá melhorando, tá mudando. Por que precisa pedir perdão? Por que precisa ouvir, né? Me desculpa, me perdoa. E aí ele traz uma lógica interessante. Ele diz que quem pede desculpas, o ato de pedir desculpas, está ligado a um sinal de sinceridade. Quando eu vou lá e peço que tu me desculpe por um problema que eu fiz, seja um problema grande ou pequeno, eu mostro para outra pessoa que de fato eu sei que eu errei. Eu sei, não basta só eu mudar. Eu quero que tu saiba que eu sinto pelo meu erro e que eu reconheço o meu erro. E saber para a pessoa magoada, a pessoa, né, que precisa perdoar de fato por um erro, por um problema que se estabeleceu, seja ele qual for, saber que tu está arrependido, saber que tu está pedindo desculpa, mostra que tu te importa com o relacionamento. Então, assim, é diferente quando a pessoa só muda e é diferente quando ela diz, eu vou mudar, mas eu preciso que tu me perdoe. E se tu não pede desculpas, ao longo do tempo, conforme vão se criando problemas, né, que mereciam essas desculpas, vão se criando barreiras emocionais que a pessoa diz, ok, fulano errou, fulano disse que vai mudar, mas por que ele não me pede desculpas? Isso me deixaria mais tranquila, sabendo que de fato ele acha isso um problema. E ele não tá só mudando porque eu disse que tinha que mudar. Ele também concorda com isso. Ou seja, demonstrar através do pedido de desculpas é demonstrar que compreende que errou. E para o outro isso é muito importante. Só que tem uma questão. Quando eu falo para o outro que quando eu peço pro outro desculpas, eu tô colocando na mão do outro o controle de me desculpar ou não. E é aí que a porca torce o rabo. Porque pessoas com meu perfil controlador tendem a não pedir desculpas, porque daí eu ponho na tua mão essa decisão de me perdoar ou não. E pra mim isso é muito difícil. E isso vale para problemas pequenos, tipo o Michel, que me incomoda dizendo que eu sou muito desorganizada, mas ele tem razão. Mas pro Michel, não pode deixar nada fora do lugar. E sabendo que isso é importante para ele, porque pra mim, cara, se eu deixar as coisas um pouco espalhadas, tipo, qualquer coisa, espalhado, não tem problema. Mas pra ele tem. E sabendo disso, eu tento não deixar nada espalhado. Só que às vezes, pra mim, sei lá, qualquer coisa espalhada, uma coisa espalhada, não é um problema. E pra ele é.
Então, isso é uma coisa que eu já identifiquei que incomoda ele, que eu tento melhorar todos os dias. Mas, como eu não sou essa pessoa super mega organizada, às vezes eu me perco. E aí, esses dias mesmo, o Michel juntou todas as minhas coisas, meus livros, não sei o que, e disse assim, por que tu não guarda as coisas, não te organiza? E aí eu disse assim, ai, é verdade, me desculpa, eu juro que eu tô tentando. E quando eu falei isso, automaticamente ele disse assim, ai, é verdade. Ela tá tentando, eu tô aqui reclamando, mas eu vejo que ela já melhorou. Então, esse pedido de desculpas mostra pra ele que eu estou preocupada, que eu estou tentando ser mais organizada. E isso é uma coisa pequena pra mim, pra ele nem tanto. Mas pensem numa coisa muito maior, problemas que vocês já passaram no casamento, ou que vocês veem as pessoas passando, uma traição, ou às vezes uma pessoa que vai lá e endivida a família por algum motivo que, sei lá, deu errado. Ou, enfim, qualquer coisa grande, né? Uma situação grande que magoou profundamente outra pessoa, xingou, falou uma palavra complicada que a pessoa não estava preparada para ouvir. Sei lá, pensem numa coisa cabeluda. O pedido de desculpa sempre vai ser uma forma de diminuir a mágoa do outro. Ouvir o pedido de desculpas mostra que tu realmente está interessado em resgatar esse relacionamento. E aí a gente passa para outra parte, que é por que é tão difícil pedir desculpa para algumas pessoas, para alguns perfis. Existe o perfil controlador, que é o meu perfil, inclusive, e para esse perfil é mais difícil pedir desculpas. E existe o perfil de pessoas que, ok, eu errei, vou pedir desculpas e tá tudo bem. Esse perfil controlador, que é o que eu quero falar, que é o mais desafiador, é aquela pessoa que é muito difícil para ela pedir desculpas, porque o ato de pedir desculpas é colocar a decisão de te perdoar na mão da outra pessoa. E se eu sou uma pessoa controladora, o controle é meu. Eu não quero deixar ninguém com esse controle. Eu quero ter o controle de tudo. Então percebam, a pessoa que... Isso é um perfil fácil de identificar, né? Aquela pessoa que tudo ela faz, tudo ela sabe. Eu sou essa pessoa. Tudo eu quero ajudar, tudo eu tenho a solução. Eu quero controlar tudo. Hoje tento ser uma pessoa melhor de controlar o que eu posso, que são as minhas atitudes e a minha forma de conduzir a minha vida. Eu não posso controlar o outro, não posso dizer o que é melhor para o outro, não posso dizer o que o outro tem que fazer. Mas esse perfil controlador tem essa dificuldade de pedir desculpas porque transfere o controle. O Dr. Gary define que o principal problema das pessoas controladoras em pedir desculpa é que elas temem ou a rejeição ou o fracasso. E depois, pra mim, fez todo sentido, pensando que eu tenho esse perfil controlador. A pessoa que tem medo da rejeição, então, né, como a gente já falou, ela colocando a decisão de perdoar ou não na hora de pedir desculpas na mão do outro, ela transfere o controle pro outro. E o outro pode dizer que não perdoa, que não desculpa. E isso vai me despertar a rejeição, que eu tenho medo. O medo do fracasso é que na hora que eu na hora que eu peço desculpas, eu tô dizendo pro outro, errei, por isso eu estou te pedindo desculpas. E se eu errei, eu fracassei. E aí vem aquele medo do fracasso, aquele sentimento de fracasso. E, de novo, né, a gente não sabe por que essas pessoas passaram, quais foram os impactos emocionais de fracasso e de rejeição que elas tiveram na infância, ou enfim, em alguma questão na vida, e que elas não querem passar por isso de novo e por isso elas evitam. Claro que se a gente for pensar, é um ato inconsciente, porque se isso vai resolver o problema, por que eu não faço? Porque dói fazer isso. Na hora que eu transfiro esse controle, eu tô morrendo de medo de ser rejeitado, e isso pode ser um sentimento insuportável para mim. Na hora que eu admito um erro, vem todo aquele sentimento de fracasso, e isso pode ser um sentimento insuportável para mim. No entanto, se eu reconheço que fazendo isso, eu vou ter esses dois sentimentos e que isso pode estar travando o meu resultado de ter um casamento que eu espero que seja o melhor de todos, eu preciso entender, bom, por que eu tenho esse medo de rejeição? Por que eu tenho esse medo do fracasso? O fato de eu estar pedindo desculpas não quer dizer que o fracasso seja uma coisa ruim, né? Ou não é que não seja uma coisa ruim, mas o fato de eu admitir um erro não quer dizer que eu fracassei. Isso que eu quero dizer. Então, assim, não atingi o objetivo, errei, me desculpei e ok. Isso pode ser ruim,
mas não quer dizer que eu sou um fracasso pro resto da minha vida e que tá tudo perdido. Eu vou ser uma pessoa melhor, a minha intenção é boa. E para isso eu preciso agir contra esse sentimento de fracasso, contra esse sentimento de rejeição, para ter um casamento melhor, e o pedido de desculpas vai colaborar com isso? Pois então que a gente faça. Então é vida adulta, né? É lidar com os próprios sentimentos. E se eu não sei lidar com esses sentimentos, de novo, eu preciso de ajuda, eu preciso de psicólogo, eu preciso de terapia, eu preciso entender. Porque isso tá travando a evolução do meu casamento, tá travando do meu casamento progredir, tá se criando barreiras emocionais todas as vezes que eu faço uma cagada lá e não resolvo com pedido de desculpas, visto que isso é importante pro outro. E tem aquela pessoa que ela não pede desculpas nunca, que para ela é muito difícil pedir desculpas e ainda pior. Como pra ela não quer pedir desculpas, ela inventa uma desculpa pra ela mesma, pra não pedir desculpas. Meu Deus, né? Uma doideira. Mas tipo assim, eu não vou pedir desculpas, inclusive, eu acho muito feio da parte dele não entender que eu não preciso pedir desculpas, eu já sei que eu errei. E tu não entende isso e ainda por cima tá me pressionando a pedir desculpas. Na verdade, o errado é tu. Ou seja, eu transfiro o problema pro outro. Eu fiz uma cagada, eu não pedi desculpas e ainda te julgo por não me perdoar, por não compreender por que eu não peço desculpas, né? Tipo assim, não precisa disso, né? Tu entende a minha intenção. E não, a pessoa não entende se tu não falar. Então, esse é mais desafiador ainda se a gente for pensar, porque ela não reconhece os sentimentos dela a ponto de quebrar essa barreira e ir lá pedir desculpas como o outro tá esperando. E uma coisa que eu achei interessante que ele fala no livro, porque a primeira coisa que eu me perguntei assim, tá, mas o que importa não é a pessoa mudar, não é a pessoa agir diferente, resolver o problema, independente de pedir desculpas ou não, por que que o ato de pedir desculpas é algo tão importante, né? Porque que pra mim parecia pouca coisa, e ele diz, não é pouca coisa. Conceder o perdão pra alguém também é um custo muito alto para outra pessoa, porque a gente não sabe o quanto a pessoa tá magoada. Então, assim, quando tu pede desculpas, ela também tá sofrendo em te desculpar. Para perdoar a gente, ela também tá abrindo mão dos medos dela, das rejeições dela, das dúvidas dela, dos sentimentos que ela tem em relação ao tamanho do problema que a gente fez. Pensem numa traição, tá? Que é uma coisa horrorosa se a gente for pensar, né? Não importa se perdoa, se não perdoa. Mas pensem, a pessoa que diz que traiu, né? E a pessoa que foi traída. Se eu trair e eu vou lá, de fato, e quero pedir desculpas genuínas, eu não vou mais trair. Eu não concordo com o que eu fiz, eu não acho legal, eu tô te pedindo perdão e tô dizendo que eu não vou fazer mais. Esse ato de pedir perdão é mostrar para o outro que eu estou, de fato, me importando com o relacionamento, inclusive com a tua opinião de me perdoar. E tu aí do outro lado que vai me perdoar, tá sofrendo pra cacete, né? Porque te perdoar por uma coisa que me machucou tanto não é fácil. Mas ambos estão lidando com seus medos, com os seus sentimentos, porque não pensem que a pessoa que traiu não tá chateada, ela sabe do tamanho da cagada que ela fez. Mas também o ato de pedir desculpas vai aliviar o coração do outro que está recebendo, que está dando essa desculpa e tem esse controle e vai dizendo, beleza, eu vou te dar mais uma chance. Claro, traição é um troço assim, ó, que tem muito que falar e é muito polêmico e cada um faz o que achar melhor, mas é só pra gente pegar o pior dos problemas, né, ou um dos problemas bem grandes, onde até tem, um perdoa, né, um perdoa o outro pelo que ele fez. Mas imaginem não pedir perdão nesse caso. Tipo assim, vamos pegar os perfis, né? Aquela pessoa que diz assim, não, eu te traí porque, sei lá, tu não dava mais bola pra mim, viu? Então, né, não foi, eu não reconheço meu erro, não falo que tá certo nem que tá errado e, no entanto, transfiro a culpa pra ti. Esse é um perfil. O outro é aquele que diz assim, cara, fiz uma puta de uma cagada, não quero fazer mais, quero resgatar o que eu preciso pra fazer, me perdoa, vamos passar uma borracha em cima disso e vamos seguir em frente. É um problema pra mim, mas é um problema pra ti que tá me perdoando também. Então, assim, pra mim pode ser pouco pedir desculpas, o que importa é eu não trair mais. Pode, mas pro outro que vai me perdoar faz muita diferença. E isso, de novo, vale pra coisinha mais pequena até pro problema mais cabeludo, né, que a gente tá usando o exemplo de traição. Mas na real de tudo, o principal parte da intenção de achar que está errado. Então, tipo assim, eu reconheço meu erro,
eu quero mudar, eu estou fazendo um plano para essa mudança e eu peço o teu perdão. É um encerramento com chave de ouro, né? Uma forma genuína de sinceridade. E claro que depende da paciência do outro, seja por uma coisa pequena ou por uma coisa grande, né? No meu caso lá, que sou desorganizada, o Michel precisa ter paciência comigo, né? De eu mudar este comportamento que tanto incomoda ele. A pessoa que perdoou uma traição precisa ter paciência com o outro, não para ele não ir traindo aos poucos, né? Mas para reconstruir aquele amor, aquela confiança, aquela coisa que acontece quando existe um problema desse tamanho. Então, é só pra gente entender aqui os tamanhos, né, o que passa pela cabeça do outro que não pede desculpas, o que passa pela minha cabeça que perdoa ou não perdoa, por que talvez o outro não perdoe e o quanto um monte de gente vive vidas que não vidas, casamentos, enfim, coisas que não é o que ela almejava para ela, pelo simples fato de não pedir desculpas, de não pedir perdão. O quanto isso pode travar um relacionamento, o quanto isso pode criar, não deixar evoluir, o quanto isso distancia o casal, aqueles erros repetidos sem o pedido de desculpas. Obviamente que não adianta nada eu ficar pedindo desculpa eternamente e não mudar meu comportamento, mas é muito pior do que mudar o comportamento e não pedir desculpas. Parece que falta aquele encerramento final para outra pessoa que foi magoada. Mas, óbvio, a gente precisa lidar com os sentimentos, a gente precisa entender o sentimento de rejeição, de fracasso que o outro está sentindo. E, às vezes, até ajudar o outro, né? De falar assim, olha, eu tô vendo que tu tá mudando, eu tô vendo que a coisa tá se encaminhando para onde a gente gostaria, eu tô percebendo atitudes, mas até hoje eu aguardo as tuas desculpas, porque eu ia me sentir melhor ouvindo de ti que tu te arrepende, que tu te desculpa, que é importante para mim, para ti, esse meu perdão. Quando que tu vai me pedir desculpas? Ah, não consigo. Por que não consegue? O que acontece? Me ajuda, né, a entender. Vamos procurar ajuda, porque assim como para ti é difícil pedir desculpas, para mim é difícil viver sem elas. E talvez isso seja a chavezinha que tá faltando pra gente evoluir no relacionamento, quebrar as barreiras emocionais e viver um relacionamento muito mais próximo, interessante, legal, de confiança. Às vezes um pedido de desculpas real, porque tem que ser real, faz toda a diferença. Para quem tá magoado, para quem magoou, pro comprometimento, para tudo. Certo? Até o próximo.